Olá pessoal, vamos falar então nessa aula sobre como produzir tijolos de solo-cimento, né? Que são os materiais de construção mais fundamentais aí no qual o projeto Solução Habitacional Simples se baseou para construir uma série de soluções de baixo custo para a construção. Legal? Bom, em relação à tecnologia de construção, né, que é utilizada para realizar o empreendimento, ela é fundamental para o desempenho de qualquer edificação, tá? Alguns fatores devem ser observados na escolha dessa tecnologia. A facilidade construtiva, por exemplo, e agilidade na aplicação, a redução do consumo de materiais e de energia. Pode haver situações que você tenha uma dificuldade de acesso à energia elétrica, por exemplo, após desastres ou conflitos armados. Também tem que ser uma tecnologia de construção que permita realizar o trabalho num custo reduzido, uma boa durabilidade e facilidade de manutenção e, de preferência, uma tecnologia que minimize os impactos ambientais, tá legal? O tijolo de solo-cimento, pessoal, e esse termo tijolo, ele é utilizado para blocos de solo-cimento que tem altura menor que a largura, tá certo? Então, ao invés de utilizar o termo bloco, né, nesse caso a gente utiliza o termo tijolo, ele é obtido por meio da mistura homogênea de solo, cimento, eventualmente cal e água em proporções ajustadas, e que após uma compactação e uma cura, a secagem controlada desse material, ele deve resultar num material adequado para a construção das alvenarias. É importante ressaltar que o material com o qual nós estamos trabalhando, que é o solo, ele possui uma variabilidade muito grande de uma região para outra. Muitas vezes até numa mesma região ele já possui essa variabilidade. Então é por isso que é importante fazer investigações e testes para ver se esse material é adequado ou não para a fabricação do tijolo. Tá? A cura do tijolo ela pode ser entendida como um processo de endurecimento controlado do tijolo a partir das reações do cimento. Bom, as vantagens que nós entendemos do tijolo solo-cimento são algumas. Por exemplo, é um tijolo que pode ser prensado a frio e possui um impacto ambiental, em princípio, reduzido, pois para ele ser produzido se utiliza apenas o solo do próprio local da obra, cimento, a água e eventualmente cal. Não exige uma mão de obra tão especializada para a construção, portanto ele é adequado para construções em regime de mutirão, como é o caso da proposta do projeto SHS. Também a resistência à compressão desse tipo de tijolo normalmente é superior à de outros tijolos cerâmicos tradicionais. Apresenta um consumo de cimento reduzido e dispensa revestimento. Estamos falando de revestimentos mais onerosos, tá? Mas o tijolo em si, por uma questão de durabilidade, ele não deve entrar em contato com umidade de uma forma prolongada. Então, é por isso que a aplicação de um revestimento, pelo menos na forma de uma resina hidrofugante, que é uma resina que repele a água, por isso é fundamental a aplicação, pelo menos, desse tipo de revestimento, no sentido de preservar o tijolo ao longo do tempo. Tá? A economia também no custo da casa, ela pode chegar a 30%, comparada com outros sistemas tradicionais, se você levar em consideração que esse tipo de sistema praticamente elimina o uso de formas em madeira, por exemplo, tá? Ele reduz muito a quantidade de emboço, chapisco, né? Se a alvenaria ficar de uma forma aparente. O aspecto dessa alvenaria depois de aparente é um aspecto estético interessante, tá? Mas também ela pode ser revestida, não tem nenhum empecilho para ela ser revestida, só que o custo aumenta, né? É um material que apresenta um bom comportamento térmico e também apresenta praticidade, rapidez, limpeza e beleza da construção. Tá? A técnica de solo-cimento, pessoal, ela possui a vantagem ainda de permitir a fabricação de tijolos com prensas manuais com a mínima utilização de energia elétrica.
Conforme nós falamos, em situações pós-desastre, pós-conflito, pode ser que a disponibilidade de uma alimentação elétrica ela não esteja disponível com tanta facilidade, tá? Então, a qualidade e a resistência dos tijolos de prensas manuais, ao mesmo tempo em que ela pode ser feita sem a energia elétrica, mas ela também deve ser observada com cautela e tem que se ter atenção no processo de fabricação, porque a qualidade do tijolo, em princípio, pode ser uma qualidade inferior à de uma prensa automática, dado que o grau de compactação, de força de prensagem, né, numa prensa automática, ela é bem maior, certo? É importante também considerar que as prensas manuais, elas permitem que aquelas pessoas que estão trabalhando no mutirão se engajem também nas funções de fabricação dos tijolos, tá? E são prensas muito mais baratas do que prensas automáticas, certo? Entretanto, o processo de fabricação do tijolo, ele também envolve pelo menos um outro dispositivo que é baseado na energia elétrica, né? Depende de alimentação elétrica, que é o destorroador dos grãos do solo. Esse é um outro equipamento muito importante, tá? Bom, atenção pessoal, para fabricar tijolos com qualidade é preciso conhecer e tratar de forma adequada o solo empregado na mistura, devendo-se realizar um conjunto de estudos de laboratório, tá? Em virtude dos conhecimentos técnicos que são exigidos nesses testes, é necessário que todo o processo seja acompanhado de perto por ao menos um engenheiro civil ou um arquiteto com experiência de campo, tá? Experiência prática. Essa pessoa terá o papel de ser o assistente técnico da comunidade, ou seja, a pessoa que vai guiar a comunidade no processo de uma implementação, de uma eventual implementação, tá? Então é importante e fundamental que todo o trabalho de identificação dos locais onde você vai tirar o material para fazer o tijolo, a fabricação do tijolo, os testes laboratoriais e todo o trabalho da construção em si, que eles sejam acompanhados e coordenados por esse profissional que seria um assistente técnico a ser contratado aí pela comunidade, tá? Cada comunidade busque aí o seu profissional que julgar mais adequado, tá certo? Esse material, portanto, é um material que vai auxiliar aí o assistente técnico nessa tarefa, né, tá? Pessoal, em relação aos objetivos dessa nossa aula, tá? Como objetivo geral, a gente cita aí orientar a produção de tijolos de solo-cimento com qualidade, tá? Então, nossa preocupação é passar também, né, questões normativas relacionadas aí a padrões exigidos de qualidade do tijolo que precisam ser respeitados, tá? Em relação aos objetivos específicos, essas aulas elas vão orientar procedimentos para realizar, por exemplo, a escolha dos locais para a retirada do solo, os testes que devem ser realizados antes da fabricação dos tijolos, a orientação do próprio processo de fabricação dos tijolos. Também vamos falar dos testes que devem ser realizados após a fabricação e também da identificação dos principais problemas aí que ocorrem em relação a esse tipo de material, o tijolo de solo-cimento, tá? Bom, pessoal, em relação à metodologia, tá, que foi utilizada na elaboração desse material, esse material foi construído a partir de atividades teóricas e práticas realizadas por membros da equipe em diferentes momentos. Então, dentre essas atividades, a gente pode falar a construção de uma escola em solo-cimento, pesquisas de estudos e normas sobre o assunto, trabalhos acadêmicos, manuais de fabricantes, normas técnicas. Também ocorreu a capacitação com consultores técnicos especializados, a coleta de material de jazidas. Também realizamos ensaios laboratoriais de caracterização dos solos, fabricamos uma série de tijolos de solo-cimento com diferentes traços e realizamos ensaios laboratoriais após a fabricação desses tijolos, tá?